Natália, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, mais um bate-papo, mais uma conversa. Você, assim como Irlena, né, como JP, né, já tem quase tantas lives quanto eu aqui no CVM. Já são parceiros, já são figuras conhecidas. Então, queria te agradecer mais uma vez por você estar doando, disponibilizando, né, o seu tempo, a sua generosidade e falando um pouquinho da sua trajetória, né? Porque eu estava lendo um pouco ontem sobre vendas, né? E uma frase que eu li que me chamou a atenção foi que uma das grandes funções, inclusive dos médicos, né, dos profissionais de saúde, é serem educadores. E uma das grandes, talvez uma das maiores funções de um grande educador é inspirar as pessoas. Então, eu tenho certeza que hoje você vai inspirar muita gente aqui com a sua história. Fique à vontade para se apresentar. Enfim, seja bem-vinda de novo. Obrigada, Wilder, sempre. Muito grata pelo convite também. É muito interessante, na verdade, a gente parar para pensar assim que, nossa, minha história vai inspirar, né? Quando eu paro para olhar de onde foi que eu comecei, não é, Wilder? Para quem não me conhece, eu sou Natália Valente, eu sou médica, acupunturiatra, sou especialista em dor também. Isso já fala muito a respeito dessa trajetória. Vim traçando até aqui. Na verdade, eu estou traçando, né? Eu estou no caminho, né? Estou muito Sim. longe do final. Acho que a grande chave aí para poder trilhar isso realmente é o fato de eu ser apaixonada por duas especialidades que são tão diferentes. Eu sou apaixonada pela medicina. Tentei até, antes de cursar a medicina, fazer outra coisa, porque era muito difícil para passar no vestibular, porque eram muitos anos estudando, porque era muita abdicação, mas de fato eu não seria feliz fazendo outra coisa. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado CVM na minha trajetória para poder fazer uma curva, né? Uma curva e me mudar do rumo que eu estava tomando, porque a gente ama tanto, né? A medicina, né? Tem tantas pessoas, eu conheço tantas pessoas, tantos colegas, tantos amigos que entram no curso apaixonados pela medicina e terminam o curso meio balançados, mas depois que termina a residência e começa a trabalhar é que desencanta, né? E existem muitos motivos para isso, na verdade. Agradeço muito a Deus por não ter me deixado chegar nesse ponto. Mas eu lembrei agora de uma que você falou em relação ao vestibular. Tu fizeste vestibular só por curiosidade, você é de Teresina, não é isso, Piauí? Isso, Somos, somos somos conterrâneos. conterrâneos, só que você é da capital, eu sou do interior, né? Você é de família rica, eu sou de família pobre, é uma brincadeira. Eita. Mas me diz uma coisa, tu tentaste Federal do Piauí? Tu fizeste Federal do Piauí? Fiz Federal do Piauí, fiz Ah, então Estadual do Piauí. Então, por isso que tu tá me falando que eram muitos anos, né, para passar, porque lá em média era 4 anos, né, eu lembro. Eu É. fiz cursinho com colega que na época era colega de cursinho, né? Tava no quinto ano de cursinho, no ângulo. Eu tenho colegas que chegaram a fazer, Wildry, 8 anos de cursinho. Minha nossa, Tem um colega que fez 8 anos de cursinho, um colega que fez 6 anos de cursinho, e a maioria era 4 anos de cursinho. Fiz ainda 1 ano de cursinho. Fiz a estadual do Maranhão, né? Eu acabei indo embora também, não fiquei no Piauí, não. Eu fui para a estadual do Maranhão para poder realizar o sonho. Sim, pelo menos tu ficou mais perto ali, né? Eu vim um pouquinho mais para longe. Pois é, consegui não quebrar aí as relações por completo. Né? Show de bola, Natália. Natália, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos, Wildry. 30 anos. 30 anos já tem duas especialidades Exatamente. e hoje você atende, você mora em Brasília, casada com o grande Hélio, Exatamente. já tem sua clínica própria, é isso, particular? Exatamente. Isso é um dos grandes paradigmas, na verdade, que foram quebrados quando a gente começou a conversar. Porque, assim, na verdade, quando eu comecei o CVM, eu não estava buscando por atendimento particular. Porque, poxa, eu estou começando agora, né? Estava, né? Começando agora, já passou um tempo. Faz muito tempo, isso foi 2019, né? Tipo, antes da pandemia.
Faz muito tempo, na época que a gente podia se abraçar, podia aglomerar. Exatamente. O que eu pensava sempre, Wilder, era que tinha alguma coisa que não estava certa, sabe? Exatamente Sim. porque, poxa, eu amo tanto a medicina, eu amo tanto as minhas especialidades e assim, eu terminei a faculdade e eu já sabia o que eu queria, porque eu também me apaixonei pela área de dor cedo, né? Já no primeiro ano da faculdade, eu conheci a área e eu Fala um pouquinho montei sobre isso. liga, eu Fala um montei. pouquinho sobre isso. Como é que se conheceu? Teve alguma história, alguma coisa assim? Então, eu tinha uma história de dores crônicas na infância, que eram dores difíceis, que nenhum pediatra nem reumatologista diagnosticava, ficava como as dores do crescimento, só que não tinha o que fazer para as minhas dores. Cheguei na adolescência, as dores que eu sentia pararam, só que elas mudaram de forma, na verdade, né? E eu comecei a sentir dores intensas no meu joelho, mas eram dores muito intensas, a ponto de eu não conseguir assistir aula. Às vezes eu não conseguia descer uma escada, porque doía muito. Nesse meio tempo, a gente procurou muitos médicos, procuramos muitos tratamentos. E, além disso, tem um outro ponto também, que era o fato de que a minha mãe, naquela época, ela já tinha o diagnóstico de fibromialgia. Cresci vendo a minha mãe realmente sofrendo com esse diagnóstico pela falta de tratamento adequado. Eu acompanhava algumas consultas, porque ela acabava levando a gente. Sempre aquela coisa que, assim, não tem o que fazer, ou então médicos que falavam que não tem nada, não precisa se preocupar porque não tem nada, mas e a dor? Como é que fazia? E nisso eu O paciente ficava continuava vendo, sentindo a dor, né? Mas não se chegava num... Entendi. e nisso eu ficava vendo a minha mãe sofrendo. E também era um ponto que me inquietava muito. E eu já queria fazer medicina desde pequena. Sim, eu ficava pensando assim, gente, quando eu for médica, eu não vou tratar meus pacientes desse jeito. E eu ficava pensando isso, porque como é que pode? O paciente chega no consultório e o médico não ajuda. Né? Porque mesmo que não tivesse talvez o tratamento adequado, mas nunca ninguém parou para conversar com ela e explicar o que é a fibromialgia, por que não existe um tratamento curativo. A gente nunca viu nada sendo Explicar o que é cura, o que é controle, né? exato, ela persistiu também com essas dores. Até que eu tive meu primeiro contato com a acupuntura, como paciente, ainda adolescente. E no meu caso, foi o que resolveu as minhas dores do joelho. Me deixou, assim, muito curiosa, mas como que essa acupuntura funciona? E a única coisa que eu achava na internet era coisa de misticismo e tal. Eu não, tem alguma coisa aí, não é possível. Eu sabia, Eu já tô querendo agendar uma consulta contigo. Dá para fazer por telemedicina, acupuntura? Eu tô com as dores aqui no quadril que não melhora. Vamos resolver isso aí. Desculpa. Mas eu ficava me perguntando como que funcionava. Eu tinha noções básicas de ciências para saber que não podia ser as explicações simplesmente que eu tive acesso, né, na internet, que na época era algo muito precário, assim, tinha muito pouco conteúdo, muita coisa. E, enfim, cheguei a fazer um curso, terapias alternativas, para poder conhecer, para tentar tirar minhas dúvidas, porque eu queria muito realmente saber como que funcionava aquilo. Mas ninguém também conseguiu me responder. Não é isso. Isso não é o que está explicando a ação. E aí eu comecei a fazer a faculdade de medicina. Assim, não sabia que existia faculdade de residência em dor. Não sabia que existia residência em acupuntura. Ao longo de mais ou menos um ano e meio. Não, foi um ano. Ao longo de um ano, indo atrás e conversando, eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre queria achar propósito para o que eu estava estudando, né? Não, eu tenho que estudar isso aqui com um propósito. Eu tenho que entender realmente. Descobri que existia a especialização, a residência. E aí fundei a Liga de Dor da minha faculdade, que não tinha. Que massa. E já desde o meu segundo ano da faculdade eu já estudo isso. Então, muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas você só tem 2 anos que finalizou as residências, mas assim, já tem mais de 10 anos que eu me dedico Estuda isso há muito tempo, né? a estudar. Então, foram muitos projetos de pesquisa, muitos trabalhos, os congressos. Na verdade, a minha vida acadêmica extracurricular, ela foi toda voltada para a dor. De fato, daí você já tira que sair assim, realmente sabendo o que eu queria e por que eu queria aquilo. Com realmente
um propósito de coração ali naquilo tudo, sabe? Uhum. Mas, de fato, Wilder, e a mesma presa, dúvida, talvez, a maioria das pessoas teve, o que você teve, quando eu falei que, eu sou especialista em acupuntura, eu sou especialista em dor, as pessoas não conhecem. E eu fui muito criticada pelas minhas escolhas, porque, mas acupuntura, dor, mas dor qualquer pessoa trata dor, qualquer especialidade trata dor. E por que vai fazer uma especialização voltada para isso? Então, mas eu não quero tratar limitado a uma especialidade, eu não quero tratar como os especialistas estão tratando, eu quero realmente focar nisso, porque é isso que faz o meu coração bater mais forte. Como diria a mãe do Cris, você não é todo mundo, né? Exatamente. Exatamente. Mas todo mundo trata dor. Pois é, mas eu não sou todo mundo. Eu quero tratar melhor. Exatamente. Isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo, sabe? Isso é muito lindo, assim, porque é muito gratificante poder trabalhar com uma coisa que faz seus olhos brilharem. Sim. Sim. Isso é muito gratificante e é o que faz valer a pena realmente você passar por todo o processo de 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, depois mais uma residência. No fim, você tem que sair realmente, você sai ali capacitado para a parte técnica, conteúdo, de como fazer, de como diagnosticar, de como tratar, de como lidar com os efeitos colaterais. Ali o detalhezinho, né? Depois que você termina, como que vai ser? Depois que você sai do mundo acadêmico, como que vai ser? Tu passaste 10 anos se preparando e aí tu saiu e disse, gente, tô pronta. Exato. Vou ajudar todo mundo. Cadê o povo? Cadê? Bora. Vou ajudar o povo. Cadê? Aí você chega lá, aí tem uma lista enorme para você atender, rápido. E aí você se vê numa situação que você remete àquela época em que você ia como acompanhante ou como paciente, onde os médicos... E aí eu acho que... não explicavam, não davam a atenção. E aí eu tenho que te perguntar isso, tá? Teve algum momento, e o bom de poder te perguntar isso é porque já passou, né? E você superou isso, venceu isso, então eu posso te perguntar isso tranquilo. Teve algum momento que tu parou assim e disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Não foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Isso aconteceu contigo em algum momento? Isso aconteceu por um bom tempo, na verdade. E foi o que me levou ao CVM. Foi isso que me levou ao CVM. Uhum. Porque eu não estava procurando nada em relação a atendimento particular, eu não tinha, na verdade, um foco definido, que eu quero fazer assim, isso ou aquilo. Parei e pensei, não foi para isso, porque eu amo os meus pacientes, eu amo estar fazendo isso, eu amo estudar isso, mas eu acho que você já deve ter sentido isso também. Mas sabe a sensação assim de quando você termina a consulta e você fica com aquela sensação assim de que, não precisava ter um pouquinho mais de tempo, precisava ter explicado um pouquinho mais, ou então acontecia outra coisa no dia que eu parava para fazer isso, vou explicar um pouquinho mais, vou parar para dar uma atenção porque essa pessoa está precisando realmente dessa atenção aqui. Aí o paciente que estava lá fora esperando começava a reclamar e o outro também, porque já tinham vários esperando. Doutora, eu deixei o menino no fogo e a panela chorando. Exato. E a recepcionista batia, doutora, tem tantos pacientes lá fora, fulano de tal e cicrano estão reclamando porque tá demorando. E aí? E aí? Mas não é para isso que eu estou, não é para isso que eu estou aqui. Eu parava para pensar. E isso começou a se tornar frequente, sabe, Wilder? Eu vou te falar de valorização tão grande às vezes que a gente é submetido, porque, meu Deus, se eu te falar, a maioria já deve ter passado por situações assim que a gente para e fala assim, o quê? Mas eu já já me submeti a isso, né? Eu já tive situações em que eu atendia, Wilder, R$15 o atendimento. Sendo que disso ainda tirava o imposto e 50% da clínica. Quanto que eu recebi? 7,5. Não, R$5, mais ou menos. Então, assim, as pessoas elas não têm noção, às vezes. Meu Deus, você não paga nem o Uber. transporte. Não paga nem o Uber. Então, assim, dependendo da capital, Brasília deve pagar não paga nem o ônibus ida e volta. Exatamente. Então, assim, isso é vergonhoso. E eu nem digo que é porque eu sou médica. Não é por isso. Se fosse qualquer outro profissional que tá ali se dedicando para isso, eu não pago isso para um profissional fazer um trabalho de nada. Eu não pago isso nível técnico, né? Um trabalho de nível técnico, por exemplo, né? Que exige um curso técnico, 1, 2 anos. Exato. Né? Nem para esse tipo de profissional
assim, não é justo receber isso. Então, É. por que eu estou me submetendo a isso? Aí é a pergunta que fica, né? Por quê? Sim, porque ainda não conhecia o CVM. Exatamente. E como é que você conheceu o CVM? Tu Wilder, eu lembra, acho que, tu sabe, lembra exatamente? Tu lembra se foi um vídeo meu, ou se foi o Arthur, ou se foi foi nós um vídeo dois? foi um vídeo seu e eu estava no Instagram e aí Uhum. começou a aparecer. Aí eu ficava pensando sempre assim, mas esse Google fica ouvindo as minhas conversas. Porque eram coisas que eu comentava com meu esposo sobre essa situação. Eu estava sentindo, às vezes, que eu precisava dar mais de mim Uhum. para o meu paciente. E eu comentava esse tipo de coisa com ele. O que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar? Mas, assim, ir para o atendimento particular e montar a minha clínica, com certeza, não era uma opção para mim, viu? Você não era algo que estava no teu Jamais, radar, né? jamais, jamais, jamais. O que me chamou a atenção é exatamente ouvir você falando a respeito do atendimento humanizado. Resgate da boa medicina. Exatamente. E é por isso que a gente tem cada vez mais reverberado isso, né? Que sempre deve ser o foco. Que Sim. quando você tem esse foco, o restante, aí você ressignifica tudo. Você entende que o marketing pode ser voltado para o seu paciente. Você Exato. entende que a secretária é voltada para o seu paciente, seu ambiente para o paciente, sua consulta para o paciente, Exato. pós-consulta para o paciente, tudo para o paciente. Exato. E que, na verdade, é isso que faz com que a gente tenha satisfação. Não é estar recebendo, não é estar ganhando, não é ter nome, não é isso que faz com que a gente se sinta bem, é que o nosso paciente esteja bem, esteja respondendo e que você esteja conseguindo prestar um bom atendimento. É isso que realmente faz o coração bater e os olhos brilharem e dar aquele sorriso de pensar, puxa, é por isso que eu estou aqui. E é isso, Wilder. E na verdade, assim, isso foi uma coisa que foi ao longo do curso, ao longo das mentorias. Na verdade, assim, eu precisava fazer ainda algumas chaves. Eu não vou nem dizer que era uma, porque no meu caso eram algumas chaves virarem para poder entender determinadas coisas. Porque, assim, eu tive 10 anos de formação ouvindo, assim que você terminar, você tem que fazer contato com alguém para conseguir se conveniar, para conseguir cadastrar no convênio. Assim que você se formar, você tem que conhecer as pessoas para você poder pegar os melhores plantões. Assim que você se formar, você vai ver como é que é a realidade, mas você vai ter ainda 10 anos para poder ir entendendo como é que funciona, até você poder montar o seu consultório. E assim, nós vamos sendo catequizados nisso, né? Vamos sendo catequizados, né, nessa como que vai ser o depois. Só que no fim das contas, ninguém fala realmente. Prepara você para como que vai ser o depois, né? E assim, quando eu encontrei o CVM, não decidi assim de primeiro fazer assim de cara, exatamente porque sabia muito bem o que eu estava procurando, mas eu estava procurando uma alternativa. Eu fui ali nos 45 do segundo tempo para fazer a minha matrícula e no que eu comecei a fazer a minha matrícula, ainda assim eu não dei tanta atenção ao curso. Eu fiz a matrícula e não assisti às aulas. Sabe que isso é bastante comum, sabia? A gente tem cada vez mais feito um trabalho de ser mais proativo, de entrar em contato com o aluno, tá tudo bem, eu vi que você não... Mas é comum isso. Mas porque isso tem as questões pessoais também, né, que é comum também acontecer, às vezes tem os intempéries da vida. Não, sem dúvida, assim, mas no meu caso era só desorganização mesmo. Boa, boa. Era desorganização, porque, eu tô corrida, eu tô trabalhando muito, não tenho tempo. Você tinha um ouro ali e não sabia, né? E não sabia. Então, assim, e sabe o que foi que me fez, na verdade, perceber que eu tava fazendo algo muito errado? Foi quando eu comecei a ver colegas que estavam assistindo as aulas, comentando e tirando dúvidas. E você lá respondendo as dúvidas deles. E eu parei para pensar assim, gente, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu não estudei. Não estudou, não botou em prática, né? Eu não estou assistindo as aulas, não estou fazendo nada. Então, quando eu fui ver, assim, eu parei, não, eu tenho que me organizar e estabelecer isso aqui como prioridade por determinado tempo para poder eu finalizar e aproveitar. Quando eu comecei a assistir as aulas, Wilder, começou a fazer uma bagunça na minha cabeça. Assim. Isso é verdade, isso é importante. Deve ter aluno aqui, eu vou até abrir os comentários.
Quem é aluno que está com a cabeça bagunçada, comenta aí. Porque é muito normal isso, entendeu? A primeira coisa que acontece quando você entra em contato com esses conhecimentos, com essas técnicas, com esses conteúdos, é que você sente, né, um turbilhão de coisas, né? E você, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Enfim, e aí gera essa confusão, isso é normal, tá? E, na verdade, eu não vou nem dizer assim o que é que eu faço. Eu comecei a pensar assim, ah, não, mas isso não dá pra mim, gente. Não, mas isso aí não pode, isso aí não. Mas no meu caso é diferente. E aí eu vi, eu pensava, não, mas isso aí pra mim também não dá certo, não dá certo. E aquele Uhum, pensamento o tempo todo que, assim, limitado mesmo. Um pensamento limitado. De que, assim, uhum. é assim, ponto, não tem outra opção, e tudo que ele tá falando pode até ser que dê certo na realidade dele ou dessa outra pessoa aqui, mas na minha não vai dar certo, não dá certo. E, assim, no que eu comecei realmente a participar e a ter acesso a você, eu ia lá e eu colocava, e assim, eu sempre sou muito tímida para poder participar de grupos grandes. Dava sempre aquela sensação de que, assim, a minha pergunta é muito boba, então eu não vou fazer. E aí acabou, eu via lá uma brecha aqui para eu poder participar, então eu vou lá e vou fazer a minha pergunta. E eu fazia a pergunta e eu via que você respondia a minha pergunta. Olha só que legal, ele realmente responde o que você pergunta. E a cada pergunta que você ia respondendo, quebrava uma objeção e criava outra. E aí quebrava a objeção e vinha outra. E assim, a primeira objeção que para mim foi a mais importante foi quando eu falei assim, não, mas a minha especialidade é diferente. O caminho da minha especialidade é diferente. E eu lembro demais você falando assim que, assim, você já parou para pensar, isso, eu não sei se você lembra quando você me falou isso, mas você falou assim para mim, você já parou para pensar que isso tudo que você tá falando para mim que é uma dificuldade na sua especialidade, na verdade pode ser a solução. E eu parei assim. Aí veio um bocado de coisa na minha cabeça, assim, aí, ai meu Deus, acendeu uma luz. E acendeu uma luz, e aí muitas coisas começaram a fazer sentido, né? E Que aí, massa. quando eu tava seguindo o fluxo, por assim dizer, eu estava começando a entender muitas coisas, algumas chavinhas já tinham sido viradas, mas ficou ali presa a chave do mar. Porque cada aula que se Hum. falava sobre isso, eu falava, não. Eu não sou a favor. E eu sempre fui muito bem resolvida em relação a isso. Desde que começaram as questões de redes sociais, eu não gostava de WhatsApp, eu não gostava de Instagram, eu não gostava de Facebook. Então, assim, tem muitas coisas eu fui fazendo por obrigação. O WhatsApp, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz por obrigação, porque eu não queria, não gostava desse tipo de coisas. E redes sociais também, eu tinha meu perfil pessoal, que eu postava muito pouco. Eu não gostava de ficar expondo a respeito da minha vida pessoal, mesmo que fosse pessoas, amigos, conhecidos e tal, né? Eu tinha uma opinião muito bem formada que eu não concordo com esse tipo de marketing médico. O médico, ele tem que ser médico, ele tem que estar ali no hospital, ele tem que estar ali no consultório, ele tem que estar com o paciente dele, não fazendo propaganda, aparecendo, enfim, divulgando nome, foto, eita, naquela época vídeo ainda não era comum como é hoje, né? Depois da pandemia, os vídeos explodiram. Explodiram. Mas quando a gente começou, tinha os vídeos, mas era assim, bem difícil você encontrar os colegas que tinham, mas era Uhum. pouco. Então, assim, vídeo então, nem se fala. E você falou assim, então, mas você tem que fazer o marketing. Eu falei assim, olha, eu não sei não o que, que eu posso fazer, mas eu não vou fazer vídeo. Eu falei assim, bati o pé. Vocês têm que dar um jeito aí de me ajudar com marketing de outra De forma. outra forma. E aí você parou assim, eu lembro, você botou assim a mão no queixo, e você parou assim e falou assim: olha, minha amiga, pois então você tem que descobrir uma outra forma de fazer o seu marketing, se não for por vídeo. Pense no que você se sentiria atraída. Já que você é o tipo de pessoa que não vai se sentir, não gosta de fazer vídeo, você, se fosse você como do outro lado, como paciente, como cliente, o que você gostaria? E aí eu pensei, procurei, pensei, estudei, pensei, e aí não tinha o que fazer. Eu, ai, gente. E me rendi, por assim dizer. Quando eu parei para pensar assim, não, realmente tem que fazer, se tem que fazer, então vamos fazer direito. E aí Uhum. eu comecei a estudar, né? Porque se eu não tinha nenhum tipo de habilidade, eu não tinha habilidade de falar, olhar pra câmera, de gravar, eu não sabia nada, eu não sabia por onde começar. E Absolutamente nada, né, Natália? absolutamente nada. E aí, assim, vocês falavam assim, ah, mas começa, grava alguma coisa pra você como teste. E assim, eu fiz alguns testes, eu fiz muitos testes.
Mas eu fiz muitos testes mesmo, gente. E assim, nada ficava bom pra mim. Nada ficava bom pra mim. E aí, até que teve o concurso. Concurso? Um concurso de depoimentos. O concurso de depoimentos e que disse que tinha que fazer por vídeo. E E era, aí era obrigatório. era obrigatório. Aí eu falei, ai, gente, eu não posso ficar de fora desse concurso, né? Eu tenho que ganhar esse negócio aí, porque eu queria muito continuar o acompanhamento, porque estava fazendo uma diferença muito grande para mim. Só que nessa parte do marketing eu ainda não tinha destravado, eu ainda estava presa. E aí gravei acho que 15 vezes, e aí saiu um videozinho, né? E eu olhei. Quem sabe alguém que é aluno CVM entrou por conta desse vídeo, sabia? Talvez o JP tenha entrado por causa desse vídeo. E eu nunca imaginei mesmo, porque terminou o vídeo, eu fiquei assim, ai, gente, não tá bom. Mas eu já fiz tantas vezes, eu não vou fazer, dou mais conta. E aí mandei. E eu fiquei tão surpresa e tão feliz, assim, quando foi aceito, eu fiquei pensando, gente, mas o que foi que eu fiz? Por que ele ficou bom? E aí eu parei pra pensar assim, que na verdade a grande detalhe não tinha sido a técnica de gravação, porque não tinha técnica nenhuma, não tinha sido a maquiagem, porque eu sem maquiagem, casa com o fundo aparecendo, fundo de sofá, de mesa, o fundo de tudo assim, e que na verdade tinha sido porque eu tinha sido sincera, eu tinha realmente falado o que eu pensava, o que tinha sido. Então assim, a lição daquilo foi muito importante pra mim, porque o que chamou a atenção então foi o conteúdo, não foi qualidade de imagem, qualidade de som, nem nada mais. Eu tive um peso, eu tive um voto de tem um peso, né, nessa decisão, quando a gente te escolheu como depoimento assim, como vencedor. No meu voto, o que pesou também, além do que você acabou de dizer, do conteúdo, da sinceridade, da autenticidade, que é algo que é um dos fundamentos desse novo momento do marketing, né? Quanto mais sincero, quanto mais honesto, quanto menos maquiado do ponto de vista de máscara, de atuação, né? Quanto mais verdadeiro, principalmente falando de médico-paciente, né? Que a gente está falando. Porque imagina, você faz todo o marketing e aí na hora que o paciente chega, você é outra pessoa. Não vai rolar, entendeu? Você tem que ser você. Mas para mim, o que pesou, Natália, também, eu acho que eu nunca te falei isso, a gente tá falando isso agora aqui, foi a tua superação. Foi o fato de você ter feito e ter tido a coragem de mandar. Eu acho que aquilo te ajudou a se... Enfim, aquilo te trouxe, abriu muitas portas, né? E eu acho que é isso que às vezes a gente não consegue enxergar quando a gente tá com esse medo, com receio, que todo mundo tem, né? Quem liga uma câmera e faz um vídeo que a gente perde o controle, não dá para dizer que a gente não tem. A gente fica com receio, o ser humano tá no nosso DNA o medo, né? Tá no nosso cérebro, né? Tá nos nossos neurotransmissores. Quando a gente começa a olhar por outra perspectiva, por exemplo, cada vídeo que eu posto, cada vídeo que você posta, Natália, abrem muitas portas para você. Vão ter pessoas que vão criticar? Vão ter pessoas que vão ter inveja, principalmente aqueles amigos, amigas, né, que na verdade não são, né, ou então são colegas, né, não são amigos, porque amigo mesmo vai ficar feliz, né, em saber que você tá, né, lutando ali por algo que é importante para você, que você tá se superando, que você tá evoluindo, entendeu? Então, você não liga muito para isso, você não pode ligar muito para isso, porque o que você vai ganhar é muito maior do que essas coisinhas pequenas. Por exemplo, no seu caso, uma das coisas que a gente conversou bastante nas nossos encontros, né? É porque o seu conteúdo, ele e eu nem sabia da tua história como eu tô sabendo hoje. Eu não sabia de todos esses detalhes. Se eu soubesse, meia culpa minha, porque eu deveria ter explorado mais. Teria sido muito mais poderoso. Quer ver? Ó? Porque pode ser que tenha alguém que a gente, com o que eu vou falar agora, se destrave aqui, que é o seguinte. Eu poderia ter dito pra ti assim, Natália. Natália, imagina que você poderia ser aquele médico, aquela médica, que na época da sua mãe, poderia chegar um vídeo dele ou dela falando sobre fibromialgia, sobre como tratar a fibromialgia, sobre como identificar a fibromialgia, sobre como lidar com isso. Então imagina
que você agora é aquele médico, aquela médica que não existia naquele momento e agora você existe. Agora você tem a dádiva e a oportunidade e a graça de ser esse instrumento para essas pessoas, para aliviar a dor dessas pessoas. Então, assim, você não tem que dar um segundo de atenção para o seu medo, para a sua vergonha, para a crítica, para o que quer que seja, porque tem pessoas do outro lado sofrendo e você sabe o que é esse sofrimento. Então, quando a gente enxerga isso, sabe, não tem, sabe, que você... E isso é muito verdade, Wilder, isso que você está falando, porque, assim, eu recebo de feedback hoje, sabe? Pessoas que falarem assim para mim, olha, condilite, e já passei por vários médicos, ninguém nunca conseguiu me explicar como que eu tenho epicondilite se eu não jogo tênis nem jogo gol. Você foi a primeira pessoa que conseguiu explicar isso só assistindo o vídeo que eu tinha postado. Nem tava falando do quadro específico dela, do que aconteceu com ela, mas ela assistiu o vídeo e entendeu. De pessoas falarem que, nossa, esse vídeo é muito importante, ninguém nunca tinha me falado dessa forma. De colegas médicos chegarem e darem esse feedback também sobre a importância do conteúdo que eu tô fazendo, que vê muita relevância. Nossa, isso é realmente muito gratificante. É quando você vê, assim, que o que você realmente produz, às vezes pode ser algo que você acha que é simples, é bobo. E eu discutia muito isso no início, quando eu comecei realmente a fazer, né? Depois que passou, aí a gente tem que voltar ainda para o meio, né? Mas depois que eu comecei realmente a fazer as gravações regularmente, a fazer as postagens e tudo, eu discutia muito isso. Ah, não, mas isso é muito, assim, isso é muito óbvio, sabe? Eu tinha um feedback da equipe, não, mas isso não é óbvio, pode ser óbvio para você. Mas eu não sabia, né? O Henrique falava, ah, mas eu não sabia disso. Tá bom, então... Então, assim, a gente não tem essa noção, porque nós passamos 10 anos dando. Algumas coisas pra gente são óbvias. E, assim, você para pra pensar, nossa, mas eu pensava isso. Eu pensava que um colega ia parar e olhar assim, nossa, mas a Natália tá se dando ao trabalho pra o Instagram. Só pra ser blogueira, pra falar besteira. De epicondilite. Pra falar coisas bobas. Pra falar coisas que não tem relevância. Eu, assim, não aprendi nada de novo com o seu vídeo. Tudo bem, mas você já é médica. Pra você. Isso é pra ajudar exatamente a pessoa que precisa de mim. É a pessoa que eu posso ajudar. É a pessoa que tá sofrendo com alguma dor, que tá sofrendo com alguma coisa, que não sabe que tem tratamento. E o Wilder, eu já recebi pacientes aqui em Brasília. Nunca, pessoas de 80, 90 anos, que nunca fizeram nenhum tratamento pra dor. Tomavam dipirona, Dorflex, Tocilax. diclofenac. Dipirona e Tocilax é o que o pessoal mais toma aqui. Dipirona e Tocilax, isso não é tratamento. E assim, mas você nunca fez nada? Não. Mas você já foi médico? Já. Já foi no ortopedista? Já. Já foi no reumatologista? Já. E ninguém nunca passou nada pra você. Ninguém nunca prescreveu um tratamento. Ninguém nunca prescreveu uma medicação de uso contínuo para controle. Ou uma medicação por um tempo mais prolongado. Não. No dia que eu tenho dor, eu tomo Dipirona e Tocilax. Então, assim, a gente acha que não tem, mas tem. E, de fato, eu não saberia disso se eu não estivesse hoje colocando esses conteúdos e tendo a oportunidade de receber os feedbacks. E, assim, é muito interessante também ver que os meus pacientes, quando eles vão lá e me procuram no Instagram e eles vêm lá, poxa, doutora, mas você tem um Instagram muito bacana. E, assim, eu vejo pacientes que falam assim, eu me sentei o sábado e a todos os seus vídeos de um por um, mas eu aprendi tanto, tô me sentindo quase uma doutora. Já ouvi uma paciente falar isso. Que massa. E já ouvi paciente falar assim, nossa, eu assisti todos os seus vídeos de lombalgia e agora eu entendo tanto a respeito do que eu sinto. Então, assim, nossa, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Então, assim, para algumas pessoas eu tenho o prazer de estar lá pegando na mão, pegando no ombro, explicando olho no olho, olhando o exame dela e falando o que você tem. Algumas pessoas eu não vou ter esse prazer, mas elas vão estar eu vou estar conseguindo me comunicar com elas de outra forma. Então, elas vão estar de longe assistindo e entendendo um pouco melhor a respeito do que elas sentem. E, assim, isso faz parte também do nosso papel como médicos. Faz parte do nosso papel como médicos também. Total. E inclusive, eu falo muito isso, sabe, Natália? Porque
A minha função aqui é falar o óbvio, como a sua também função é falar o óbvio, porque o óbvio pode ser óbvio para mim, que estudo marketing, que estudo vendas, que estudo empreendedorismo, que escuto um livro de negócio todo dia. Todo dia não, mas quase todo dia, quando eu vou para academia, é 15 minutos, meia hora. Todo dia um livro de negócio. Então é óbvio para mim, para a maioria não é óbvio. Por exemplo, essa questão do marketing. A maioria, o que é o que a maioria enxerga? Marketing é propaganda, é errado. Não pode, o CFM proíbe, não sei o quê, não sei o quê. É o que todo mundo acha. E aí eu tenho que vir aqui e falar o óbvio. O marketing é uma ferramenta do bem, é uma ferramenta que você pode ajudar milhares de pessoas, com o tempo, milhões de pessoas. Então, assim, é o que a gente faz. É por isso que tem que fazer 3 lives por dia, porque são 10 anos que as pessoas, às vezes 10, 20 anos que as pessoas têm enraizado uma crença na cabeça que marketing é errado, marketing é errado, marketing é errado. Aí tem que fazer 3 lives por dia dizendo marketing é bom, marketing é bom, marketing é bom, marketing é bom. Para desconstruir, né? É Pra porque, desconstruir. porque é isso, sabe? É isso. Se você acredita que beber água faz mal, você não vai beber água. Você só vai começar a beber água quando você entender que beber água é bom. E para você chegar a ter o ato de beber água, e aí por isso que eu tô falando, que a gente tem que falar o óbvio. A gente precisa desconstruir essa ideia de que água é errado, que beber água é errado, pode ser bom. E aí sua fala, ela é muito forte nesse sentido, né? Então a gente está falando de uma médica acupunturiatra especializada em medicina da dor, uma cientista, pode-se dizer assim, porque você passou 10 anos estudando isso. Já pensou se você se deixa vencer pelo seu medo, pela sua vergonha, ou por qualquer que seja, cada um tem os seus, é um conhecimento que você ia levar para o túmulo. No seu caso, eu arrisco a dizer, porque você está próximo aí de mim, que depender de mim, seriam milhões de pessoas que você deixaria de ajudar. Por quê? Porque, agora eu vou te falar uma coisa que eu não sei se eu já te falei não, mas eu vou falar aqui também ao vivo, para deixar nosso encontro mais emocionante. Ai, meu Deus. Aquele concurso de depoimento, o prêmio não era o prêmio que você recebeu. Era um prêmio muito mais simples. Mas a sua superação, a sua vontade, a sua curiosidade, que você falou no início da nossa conversa, entendeu? Nada mais instiga um professor, um educador, que é isso que eu sou hoje, que eu me identifico mais, que eu amo mais ainda do que a medicina. Nada instiga mais um professor, um educador, do que um aluno aplicado, do que um aluno que está sedento por conhecimento e por transformação, por evolução. E isso você apresentou para mim naquela época. E eu te acompanhei, e se depender de mim, vou te acompanhar quanto a gente estiver trabalhando com isso. Eu quero te ajudar com a tua missão, porque a tua missão é muito linda. E naquela época, uma das vezes que eu desliguei a nossa reunião, eu virei para minha esposa e eu falei, eu vou ajudar essa médica aqui, porque ela tem potencial, porque o trabalho dela é muito lindo, é muito necessário. Então hoje para mim, é muito legal te receber aqui, porque você por si só é um marketing poderosíssimo para o meu trabalho aqui. Mas eu estou falando isso porque eu não estou pensando só no meu trabalho, eu estou pensando nas pessoas que você vai ajudar. Então eu não posso desistir de você, entendeu? E não vou desistir de você. E é por isso que na alta e na baixa a gente está junto. E vamos continuar junto, Amém, entendeu? amém. Eu sou grata demais por isso, viu, Dri? Você não tem noção do quanto mudou realmente assim, gênero, número e grau, que a gente chama, mudou tudo assim, do propósito. Inclusive, eu me lembro também durante a mentoria, quando eu perguntei assim para você já durante a pandemia, isso já tinha começado a pandemia já. E aí eu perguntei assim para você, mas e se eu montar espaço, e se eu montasse a minha clínica? Já tinha terminado o curso, né? E no final das contas, o curso ele trouxe para mim assim, foram tantas giradas de chave, que assim, eu não tinha evoluído no patamar de tô com atendimento particular, não tinha evoluído para isso ainda, mas assim, eu já tinha evoluído tanto como pessoa, sabe? Eu já tinha, meu Deus, só os livros, as coisas novas que a gente passa a estudar, a forma como a gente abre para poder, assim, enxergar o que você está fazendo, como você está fazendo, os passos que você está dando, foram muito giradas de chave. E assim, eu lembro que eu conversei com você no dia que eu falei assim, Wilder, eu vou montar a minha clínica. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô sem juízo, não posso, como é que eu vou montar
a minha clínica depois de tão pouco tempo. E eu lembro que você falou assim pra mim, minha amiga, você vai montar e você vai dar muito certo, porque você já tem todas as ferramentas. Parei pra pensar assim que, nossa, quando eu comecei eu nem tinha esse objetivo, mas olha só pra onde foi que o CVM me trouxe. Porque, de fato, quando apareceu ali a oportunidade, eu já estava com todas as ferramentas. A sorte é ela, frase, como é que é a frase? A sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada. Você estava preparada e aí você conseguiu agarrar a oportunidade. A analogia seria o seguinte, vamos voltar para o Nordeste aqui. Imagina que está vindo um cavalo selado, né? Porque todo mundo fala do cavalo selado, né? Do cavalo que está com a sela. Se você não se preparar para ficar um pouco acima, para poder pular e subir na sela, se você ficar de baixo, se você não... Enfim, tem que ter um preparo mínimo para você poder subir nesse cavalo. Então, às vezes a gente tem... E aí eu queria até repetir uma das coisas que você falou aqui, ó. Eu me rendi. Aí eu tô completando. Você se rendeu ao método, porque o CVM é um método. Pessoal, o JP que falou isso com a gente, né? O pessoal tá me perguntando se é um chá que a gente bebe, ritual, se é uma seita. Na verdade, é um método. É se render ao método. Seguir os 4 pilares. Começando por estruturar uma clínica. Sua clínica é linda, assim, o ambiente é maravilhoso. Você estruturou todos os procedimentos operacionais padrão, todos os fluxos, contratou uma secretária, treinou ela com esses fluxos, né? E tem melhorado a cada dia, né? Tem evoluído, não é simplesmente fazer uma vez e deixar lá, não, você vem melhorando. Sua consulta, né? Os seus protocolos, e aí, sim, o marketing também. Então, você coloca, Natália, os 4 pilares, assim, e eu não conheci ninguém ainda que fez o CVM, que coloca os 4 pilares em prática e que me procura para dizer, ei, não funcionou não. Até agora ninguém chegou não para reclamar não, entendeu? Tanto que a nossa taxa de desistência é baixíssima, uma das menores do Hotmart, né, da plataforma que a gente vende o nosso curso. A gente tem uma gerente hoje, que a gente está crescendo, graças a Deus, e a você, que acreditou no método, que coloca ele em prática, e recentemente ela falou, ela disse, é uma taxa muito abaixo da média, muito abaixo da média. Por quê? Porque é simplesmente você acessar o curso, aí você vai adequar para a sua realidade, porque também não é uma coisa que realmente você tem, o que serve para um oftalmo não é necessariamente vai servir para um clínico, para um endócrino, é diferente. Exato. Mas se você adequar e aplicar, é só uma questão de tempo. Pode ser que de um jeito não dê certo, aí você tem que, né, ajustar e fazer de novo, que dá certo, dá. Por quê? Porque o foco é em quê? É no paciente, é em melhorar a vida do paciente. E é uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe, Wilder, é que você mostra pra gente, na verdade, que assim, não é uma receita de bolo que você vai lá e chega no resultado final e pronto, acabou. Agora é só desfrutar. Não é assim. Você, como você acabou de falar, a parte de adequar, eu acho que, na verdade, é exatamente o que chega na personalização. Porque mesmo que sejam 2 oftalmos, que sejam 2 clínicos, vai ter que existir aí a diferença, né? E eu acho isso maravilhoso porque, assim, o método, ele dá exatamente essa abertura, porque a gente não tem que ser, nós médicos não temos que ser uns iguais da mesma forma que o marketing, o meu marketing, ele não é para atrair todo mundo, ele é para atrair os pacientes que vão ter aquela afinidade comigo e com a minha técnica e com o que eu faço. Então, eu lembro que você falou isso para mim, Wilder. Você não precisa de todos os pacientes. Você só precisa de algum. E isso é muito verdade. E assim, nossa, eu acho essa frase, viu, tão acolhedora, sabe? Quando a gente entende isso, não dá mais aquela sensação de que assim, ai meu Deus, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que... Não, você tem que ser você. Tem que ser você tem que ser você. Paciente, ter afinidade com você, gente, é uma coisa maravilhosa, sabe? Quando você chega e você tá lá atendendo o paciente, você tá lá sendo você mesmo no seu jeito de falar, no seu jeito de atender. E aí o paciente se sente acolhido e existe uma relação. E assim, eu amo realmente poder desenvolver uma relação próxima com as minhas pacientes, sabe? Eu tenho paciente que me chama de filha, porque o carinho é tão grande, sabe? É bom demais a gente chegar... Eu vejo, tu vive recebendo presente. De vez em quando eu vejo nos teus stories aí. E assim, não é pelo presente sim, mas é bom demais você saber... Não, a é um sua símbolo. acordou de manhã
e ela tava saindo, mas na hora que ela passou em frente à goiabeira, ela viu aquela goiabeira bonita, verde, e ela não pensou em falar assim, depois que eu voltar, eu vou pegar essa goiaba, vou comer. Não, eu vou pegar essa goiaba aqui, vou lavar e vou levar pra minha doutora. E ela chega lá, doutora, tava verde, tava fresquinha aqui, bonita, trouxe pra senhora comer. Gente, isso é bom demais. É o símbolo, né? Isso é um símbolo, é uma das formas de dizer que você é importante, que você é alguém querida, né? Isso é Sim. muito massa. E... Natália, você resgatou o prazer de ser a medicina, Natália. Sim, não, e assim... isso é bom, sabe, Ida? Deixa eu falando aqui. Eu vou acho assim... começar a descrever todas as situações de gratidão, assim, poder ser ouvido às vezes por um problema familiar, de poder dizer que aconteceu isso, minha dor piorou, você vai lá e trata a dor melhora, compartilhar às vezes comemoração de aniversário, que tá que trouxe um pedaço de bolo. Isso é muito bom, e saber que o seu paciente ele confia tanto. Eu não sou clínica, Wilder, mas assim, o relacionamento é uma coisa tão gostosa, assim, que, doutor, eu tive, minha pressão estava descontrolada, o cardiologista me passou isso aqui, mas eu trouxe a receita para a senhora olhar. Então, você tem um porque eu quero vínculo de saber sua confiança, opinião. é mais forte com você. Exato, eu quero saber sua opinião. Então, assim, são esses os pacientes, esses são os meus pacientes, são esses pacientes que eu vou ajudar, são essas pessoas, né, que eu vou ali realmente ajudar e que eu vou me doar e que elas vão estar abertas para ouvir o que eu tenho a dizer, para receber o tratamento que eu tenho para fazer. E assim, vão ter outras pessoas que elas não vão ser meus pacientes, elas vão ser pacientes de outras pessoas. E é assim. E tá tudo bem, né? E é E tá assim, tudo tá bem. tudo bem, exato. Sim. Tu parou para pensar que nesse momento você está sendo... Lembra que eu te perguntei, lembra como foi que você conheceu o CVM? Você falou assim, eu vi um vídeo de você, eu vi um vídeo seu e você falava da medicina humanizada. Tu tem noção que tu está sendo esse exemplo de medicina humanizada agora nesse relato? É verdade, né? É verdade. Que delícia! Muito massa, né? Que Muito delícia! massa. Natália, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, e a ideia também de convidar você, convidei a Helena ontem, na segunda-feira vai ter o JP, né? E a ideia de convidar vocês é exatamente para dar um pouco de, digamos, de mostrar o campo de batalha, né? Mostrar as coisas acontecendo ali dentro do consultório particular, com colegas médicos que hoje vivem o que a gente fala aqui, né? A gente tem falado bastante da importância de, antes de ir para o marketing, você estruturar o seu serviço, né? Pré, um intra e um pós-consulta. Inclusive, foi muito massa, eu não sei se você viu uma live que eu fiz na quarta-feira com o Renato Gregório, que para mim foi emocionante porque ele é um cara, ele é um gigante, assim. Os clientes dele é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, de Oftalmologia, de Cirurgia Plástica, da Pfizer, enfim, é um cara gigante, assim, que tem uma empresa gigante e que veio fazer uma live comigo, assim, então, e ele falou isso, ele falou, Sidney, e ele é um dos poucos autores, ele tem um livro sobre marketing médico, e ele fala assim, o meu entendimento de marketing é um marketing integrado, não existe uma dissociação entre o que você fala, por exemplo, em qualquer mídia, do que você faz. Então, eu queria te perguntar sobre isso, porque você está tendo resultados incríveis, não precisa falar dos números, né? Mas você hoje com 30 anos, com certeza, eu posso falar isso porque eu sei dos números, com certeza entre os 10% de médicos que vivem, que têm um faturamento só de particular, que ganham, né, faturamento assim, acima desse valor, e isso baseado não só no que eu estou falando, em pesquisas, né? A gente tem uma base de médicos gigante e 90% dos médicos que nos acompanham faturam menos de 10 mil reais por mês ainda, né, de atendimento particular, e muitos o faturamento é zero de atendimento particular. Né? Então, eu posso falar isso hoje com bastante propriedade. Você está tendo um resultado incrível. Em menos de um ano, você vai fazer um ano de clínica aberta em julho, agosto. Julho. Então, em julho, quando a gente for lá inaugurar, fazer esse aniversário, fazer a festa de aniversário. Comemoração de um ano. Em menos de um ano, você está tendo um resultado expressivo. E aí eu queria te perguntar, quanto disso que você fala de forma grosseira, de porcentagem, quanto que você associa ao marketing, quanto se associa ao seu serviço, ao pré, ao intra e ao pós-consulta que você faz hoje? Wilder, eu diria que 50%. Eu diria que 50%. Eu não tenho volume de pacientes alto, exatamente porque eu faço tratamentos seriados. Então, eu preciso que aquele paciente ele fique comigo por um tempo, destino um tempo longo para cada
cada atendimento e para consulta um tempo mais longo ainda, que é a primeira vez, é o primeiro contato. Uhum. Então, eu faço 1h30 de consulta na primeira vez, exatamente porque, associado às dores, existem muitas outras queixas. Tem o sono, tem a alimentação. O propósito do tratamento não é simplesmente ir lá e fazer um procedimento. A proposta do tratamento é melhorar a qualidade de vida como um todo. Eu me coloco ali como instrumento de alívio, orientadora, como alguém para estar acompanhando, para estar tirando as dúvidas, para estar tirando a dor ali naquele momento, mas depois eu preciso soltar esse paciente para caminhar sozinho e continuar. O fato é que assim, o marketing, ele tem uma coisa muito interessante, que é também o fato de você ser lembrado. O fato de você ser lembrado. E ser lembrado, inclusive, pelos colegas que encaminham. Fale mais sobre isso. Porque, assim, o encaminhamento na minha área, que não é uma área, poxa, eu faço marketing, uma parte do meu marketing ele é voltado para o paciente. Ele é voltado exatamente para a pessoa que não sabia que existe um médico especialista naquilo, saber que existe e que está ali pertinho e que está ali à disposição. Mas a outra parte ela é voltada para os colegas. Por quê? Porque os colegas eles encaminham para os procedimentos. Então, às vezes, eles precisam de um profissional capacitado para fazer um tratamento. Uhum. E eles sabem que existe também. A partir do momento em que nós estamos compartilhando isso, e agora no período da pandemia, mudou muito, na verdade. Nós não temos mais aquele mesmo tipo de interação, de ir para o congresso, de participar de uma reunião, uma coisa onde você estava ali interagindo pessoalmente com os colegas e conversando e trocando ideias e contando as novidades. Não temos mais isso. Então, assim, o marketing, ele também acaba entrando nisso aí. E eu digo por mim também. Eu digo por mim também, viu? Porque vou falar pra você que eu já encaminhei pacientes para colegas que eu não conheço pessoalmente, mas que eu os encontrei pela propaganda nas redes sociais. E aí a gente vai lá, conversa, troca uma ideia, eu vi aqui seu vídeo, gostei, me fala um pouco do seu trabalho e tal. E alguns colegas entram em contato comigo e dizem assim, Natália, me fala um pouco como é que é a sua atuação. Ginecologista que já entrou em contato comigo, psiquiatra que já entrou em contato comigo, já entrei em contato com ortopedista também. Então, assim, também é uma forma de a gente estar aparecendo para outros colegas que tanto você vai receber pacientes deles, como você vai encaminhar pacientes para eles. Por quê? Porque nós precisamos, e eu foco muito na equipe multi, e no caso da dor, muitas vezes a gente precisa de mais de um médico. Precisa do psiquiatra, às vezes na dor pélvica precisa do ginecologista, às vezes precisa do urologista, às vezes precisa do cirurgião. Então, nós precisamos manter isso também. Construir uma rede de parceiros, né? É uma forma também de construir essa rede no mundo atual, no mundo 2021, pós, durante Covid, né? Porque não é um bem pós ainda, porque não acabou. Mas é a tendência. É a tendência agora. Também, é uma diferença que eu notei muito grande. Show. Então, hoje você diria que, na tua experiência, 50% a importância do marketing hoje para ti, para o teu posicionamento, 50% para o marketing, né? Como é que tem sido para ti, Natália? Porque a gente falou da questão das dificuldades e tal, mas hoje você posta, por exemplo, conteúdo quase todo dia, né? Você faz stories, tem uma presença digital bastante forte, né? Cada vez mais buscado melhorar isso e tal. Como é que tem sido para ti isso, né? Porque assim, imagina, eu tô te perguntando isso porque assim, quem te vê hoje falando aqui e tal, mesmo ouvindo a tua história e vai lá depois no teu Instagram e diz, isso aí nunca teve problema com marketing não, gente. Isso é atriz de Hollywood, entendeu? Mas pensando agora em ajudar de fato um colega ou uma colega que possa, né, estar nesse momento precisando dessa dica, qual dica que você daria assim para essas pessoas para começar, né? Porque eu acho que eu falei mais cedo disso na live de meio-dia. Eu acho que o começar muda, sabe, o jogo, porque depois que você começa, eu lembro da Irlena, não sei se ela tá assistindo a gente, mas a Irlena, nossa, a Irlena é muito inspiradora, né? A Irlena é corajosa, né? Demais.
Eu lembro a Irlena até hoje, ela que faz o marketing dela, né? Mas eu lembro no início, a Irlena botava, ela mesma editava e botava o título, aí o título não cabia, e ela não tava nem aí, ela fazia, sabe? Ela foi fazendo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E, enfim, e é essa unanimidade, né? Não só entre a gente que conhece ela, mas principalmente entre os pacientes que adoram ela, né? Então, começar eu acho que é o mais difícil, sabe, Natália? Então, para o pessoal que pode estar nesse momento aí, o que você diria, assim, como é que tem sido para ti hoje? Né? Faz uma linha do tempo aí rapidinho, assim, como é que era antes, como é que era no meio e como é que tá agora, mais ou menos assim, que eu acho que isso ajuda bastante. Ó, vou falar, meu primeiro vídeo foram 5 horas de gravação, infindáveis. Infindáveis 5 horas que eu finalizei dizendo que eu nunca mais ia gravar depois do vídeo do CVM, eu fui estudar, que nem eu falei. Eu fui estudar, porque, assim, eu acho que existem dois tipos de pessoas em relação a isso. Tem a pessoa que ela é mais perfeccionista e que eu acho que é a maioria dos que falam, sentem vergonha ou que não tem jeito para gravar. E tem as pessoas que são mais impulsivas. Então, assim, a partir do momento que você entende a necessidade de fazer, fica-se aí dois tipos de personalidades diferentes. O importante primeiro entenda que é importante, entender que é importante. Tem vários vídeos aí no CV da Medicina para você assistir, para ajudar a girar essa chave. Porque realmente precisa ser uma chave a ser girada, porque não adianta fazer algo que você não acredita. Que você não acredita. Se você estiver fazendo simplesmente porque alguém falou para fazer, mas você não acredita naquilo, vai ser muito pesado e você vai desistir. Aquilo ali não vai ter sentido nenhum. E no fim das contas, você mesmo vai olhar e vai olhar assim, nossa, não tá bom. Porque você precisa acreditar realmente no sentido daquilo. Então, a partir do momento que girou a chave, se você for a pessoa que dá conta de ir lá e simplesmente começar a fazer, vai lá e faz, comece. Mas se você for do tipo de pessoa mais perfeccionista, que tem vergonha, que tem medo, que se cobra muito, e eu me encaixava nesse perfil, eu sugiro que você estude. Normalmente são pessoas que gostam de se preparar. Então, vou deixar para vocês os nomes, alguns cursos que eu fiz. Udemy. Então, escreve aí Udemy. Então, os cursos são cursos baratinhos. Eles, às vezes, aumentam um pouco o preço, mas é só esperar cupom de promoção, alguma coisa assim, que você compra os cursos por 20, 50 reais. Então, como gravar 3 vezes mais rápido. Esse curso, ele me ajudou muito como realmente fazer a gravação em si. Porque eu tentei várias formas, tentei decorar, tentei fazer vídeos curtos, mas assim, eu lembro que no primeiro vídeo que eu gravei, Wilder, eu passei 5 minutos pra falar, sabe o quê? Meu nome. Eu passei 5 minutos, Wilder, e eu começava: oi, tudo bem? Meu nome é Natália. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália Frei Valente, eu sou médica. Assim, agora eu tô conseguindo falar, mas na hora, Wilder, eu não conseguia falar: oi, meu nome é Natália Valente, eu sou médica acupunturada. Não conseguia. Travava de um jeito. E assim, poxa, eu sei o meu nome, não é? Eu sei o meu nome. Então, é porque é nervosismo, né? Sim. Então, assim, esse curso, ele fala a respeito do uso do teleprompter, que, assim, pra mim ajudou demais, 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 demais. Você não precisa O que é teleprompter? O teleprompter, ele é um aparelho que todo mundo já deve ter visto, né, nos bastidores do Jornal Nacional, aquele aparelho grande que fica em cima da câmera. Que vai aparecendo as letras, vai subindo, né, as letras. Que os jornalistas vão lendo o que vai aparecendo, que as palavrinhas que vão subindo. Então, existem teleprompters mais simples, né? Podem ser usados domiciliar, mas eu digo assim, não precisa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas com dúvidas a respeito dessa parte, perguntando onde foi que eu comprei tudo. Eu não comprei o teleprompter. Então, nesse curso, ele dá um aplicativo. Não é um aplicativo, na verdade, é um site. É um site, mas que está cadastrado lá. Eu já tentei passar o nome, que é teleprompter.com. Muitas pessoas já me disseram que não conseguiram, então eu acho que realmente você só consegue pelo link do curso, que é teleprompter.com. E aí, nesse site, que é tipo um aplicativozinho, você vai passar ali o texto e você vai escolher o tamanho da letra, a largura, a velocidade com que ela vai subindo. E aí ele fala a respeito de distância que você tem que ficar da câmera, de iluminação.
e da parte, inclusive, de edição, porque você tá aqui lendo o teleprompter, às vezes você erra. Às vezes você engasa e aí quando vê já passou o que você tinha que falar e tem que voltar. Então, tudo isso é o processo de edição e tudo. Tô vendo que você colocou aqui o BigVoo. Eu já tentei também utilizar o BigVoo, mas para mim o computador ele funcionou melhor. Mas esse BigVoo ele também é uma opção para usar no celular, né? Para usar no celular, eu conheço algumas pessoas que usam ele também. Tem um outro que a gente usa no Mac, que é o N-Prompter. Acho que é N-Prompter. Deixa eu dar um. Também é gratuito e é para Mac. Mas desculpa te interromper. Pode falar. Não. E aí, assim, da parte de gravação em si, esse aí foi o mais me ajudou, assim, sem dúvida. Mas aí eu fiz outros cursos também, porque, como eu falei, a experiência era zero e minha habilidade zero. Eu tinha que perceber que eu estava num nível diferente de uma pessoa que já tinha uma habilidade de comunicação, que era mais extrovertida, que gravava vídeos. Então, essa pessoa já estava assim, e eu estava aqui, então eu precisava. Você precisava se sentir, né? Você precisava se sentir. Na verdade, era uma como você falou, esse perfil, né, de agora sim eu fiz os cursos, agora eu tô pronto. Isso. Mas assim, isso é uma coisa que faz diferença, sabe, Wilder? Porque assim, eu pelo menos sou uma pessoa muito transparente, então eu não consigo passar uma mensagem que na minha cabeça aquilo não tá bem estabelecido, sabe? Então, assim, sim. É visível, inclusive, a insegurança quando você tá gravando, até quando você tá explicando alguma coisa também pessoalmente. Então, assim, a insegurança, você transparece isso. Eu transpareço, pelo menos. Sim, eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim, fazer tudo isso me trouxe segurança. Qual foi o curso? Os outros dois? Você falou de 3. Então, eu fiz um curso sobre oratória. Ele chama Técnicas de Oratória, tudo na Udemy também. E nesse curso, ele dava dicas sobre como você falar melhor, apresentação de aulas e tudo mais. E o outro foi Princípios de Marketing Pessoal. Isso também foi um ponto interessante, porque, na verdade, assim, tudo isso que foi falado no curso de marketing pessoal já tinha sido falado no CVM. Então dá um reforço positivo, né? Foi dar um reforço, só que, assim, para mim foi importante fazer, porque não foi do ponto de vista médico, e eu consegui entender, na verdade, de um outro ponto de uma coisa que fez diferença no sentido de como me portar para poder começar a falar e a gravar, e assim, no sentido de que eu estou aqui falando algo, entendendo que tem alguém do outro lado vendo isso, que está realmente interessado no que eu estou falando e me assistir. Sim. E isso pode parecer pouca coisa. Eu pensava, no início, ninguém nunca ia querer parar para assistir o que eu estivesse falando. E assim, a partir daí, houveram muitos novos aprendizados. E é muito bom, na verdade, olhar para trás e ouvir e ver, na verdade, a evolução. Sim. E eu converso com os familiares, principalmente, porque eu peço esse feedback, né? Eu acho que o feedback é importante. Críticas são importantes no sentido de críticas construtivas, não críticas que queiram te derrubar, que queiram acabar com você, falar mal. Mas se tem alguma coisa ruim, é importante que a gente saiba para poder melhorar. Sim. E eu tenho, às vezes, esse feedback, nossa, como melhorou. E apesar de tudo, a gente para olhar. E aí eu lembro de uma coisa que você falou numa das primeiras aulas do CVM, assim, que se você olha para trás e você não se orgulha de quanto você evoluiu, né? Porque na verdade você começou tarde demais. E você falou isso, né? E você mostrou o seu primeiro vídeo pra gente. Sim. E eu lembro disso e eu fiquei pensando, nossa, mas como foi que ele mudou tanto? E naquela época eu acho, e daquela época para cá eu acho que a gente já melhorou também um pouco. E eu acho que é isso, a gente precisa essa mentalidade de melhoria contínua, sabe? Tem que dosar, né, Natália? Porque esse perfil do perfeccionista, a gente até faz um estereótipo de que o perfeccionismo é um vilão, ele é um sabotador, porque se a gente não ficar vigilante, você vai sempre postergar. Não, vou fazer mais um curso, vou fazer mais outro curso, vou fazer mais outro curso. Que aí você nunca se sente pronto, você nunca se sente bom o suficiente, né? Mas agora, eu acho que esse equilíbrio, né? Assim como tudo na vida,
o equilíbrio entre fazer bem feito e fazer, né? Não postergar fazer, porque quer fazer maravilhoso, perfeito, né? Mas também não fazer de qualquer coisa, não fazer de qualquer jeito e sempre ter essa mentalidade de ir melhorando, né? De ir melhorando, de melhorando. Mas é aquela coisa, assim, nós somos humanos, né? Nós somos humanos e Sim, nunca nada vai sair perfeito. Então, eu sim. costumo dizer, Wilder, que eu sou uma ex-perfeccionista. Porque hoje, na verdade, eu me dedico a fazer tudo que eu faço com excelência. Eu orei muito para o Senhor trabalhar isso na minha vida, porque o perfeccionismo, ele é algo extremamente pra gente, é ruim pra nossa mente. Essa cobrança no Sim. sentido, nada nunca vai ser perfeito, mas se eu souber, estiver ali ciente que eu fiz o meu melhor, Isso. então aí eu estou satisfeita. É isso. E assim, essa questão do marketing, ela acaba se aplicando também um pouco à rotina, né, do consultório, tudo, porque pequenos arranjos que você vai fazendo. E uma coisa importante também de ser falada, viu, Lili? Que foi algo positivo do marketing, é que a partir do momento em que eu me proponho a estar gravando conteúdos, então eu me obrigo a estudar mais. Por quê? Olha que massa. Porque se eu tô aqui trazendo um conteúdo, mas eu já sei desse conteúdo de cor e salteado. Estudei tanto na minha vida. Tem um artigo novo aí, tem alguma atualização do mês passado, alguma coisa que saiu e eu não vi. Então, peraí, deixa eu parar, revisar, deixa eu parar para ver o que tem de novidade. E isso é bom, isso é muito bom. Até quando eu vejo que eu gravei um conteúdo, me atualizei a respeito de alguma coisa e quando é na semana seguinte, chega um paciente com uma dúvida e eu tenho a oportunidade de falar para ele, não somente o que eu já sabia, mas falar para ele, olha, saiu um artigo agora, do mês passado, que eu estava até revisando semana passada, e ele mostrou o resultado dessa pesquisa. Então, tempo que você tem que dedicar, com certeza, é um tempo que você tem que dedicar. Mas, assim, você tem que aproveitar isso e extrair o que há de bom. Então, Tem um outro muitas coisas boas. Tem um outro benefício que eu acho que você falou e acendeu aqui o insight na minha cabeça, que é o seguinte: além de você acabar se obrigando a estudar mais, se atualizando, tem uma outra coisa. Você se obriga a estar mais perto do seu paciente. Por quê? Porque o marketing que você faz e que a gente recomenda é o marketing de conteúdo. Então, que tipo de conteúdo, Sidney? Conteúdos que ajudem os pacientes. Então, o que eles querem saber? Quais são as dúvidas? Quais são os medos? Quais são os receios? Quais são as objeções? E aí você se obriga a estar mais próximo deles, perguntando. Então, acho que isso são duas obrigações maravilhosas, né? Se obrigar a estudar, se atualizar, e a outra é se obrigar a estar mais próximo do paciente, a entender melhor esse paciente. Olha só que interessante. Quanto mais, Natália, você se especializa em estudar a parte técnica e mais você se especializa em estudar a parte, digamos, relacional, você se torna uma médica cada vez mais completa. E a desculpa é gravar vídeo, produzir conteúdo. Então, tem isso também, ó. Alguns exemplos que eu uso hoje no consultório, eu bolei para poder explicar nos vídeos. No CVM, você fala muito sobre essa questão, como você vai se comunicar, né? Da comunicação. Que não adianta você estar falando numa linguagem técnica, seu paciente não vai entender nada. De qualquer forma, eu teria que parar para poder pensar em alguns exemplos, independente de gravar vídeo. Então, eu já aproveito esse momento. Vamos bolar, então, um exemplo, para poder explicar determinada patologia, E aí, aquilo ali ficou tão bem estruturado que, além de ter sido gravado e ficar ali registrado, né? É um exemplo que eu posso trazer também para o consultório. Então, para consulta. É uma coisa que vai agregando e que, assim, é sempre a questão de você estar vendo como que você pode extrair o máximo de coisas boas. Que massa. Natália, tu já parou para pensar? Eu acho que eu também não te fiz essa pergunta, não. Só pra gente finalizar, eu te prometi que eu ia me controlar hoje, que hoje é sexta-feira e hoje... Já parou para pensar? Mas tá tão bom papo, né, não? Não, se deixar eu vou embora, mas vamos lá. Já parou para pensar que, assim, você começou já fazem, assim, de forma consistente, 7 meses, 8 meses? Porque lá com a Content o negócio é sério, né? A produção de conteúdo é... Não, então, tá com... Deixa eu ver. Nós estamos em maio, 10 meses. 10 meses. 10 meses. O primeiro vídeo foi exatamente na semana de inauguração da... Eu acho que... Agora eu me lembrei, eu acho que a pergunta
eu já tenho a resposta, porque eu acho que eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Henrique, que é o copywriting lá da Content, que é quem faz o marketing para ti hoje, junto com o Silan. São duas pessoas queridíssimas, né? Eu acho que já está no teu radar que isso é um conteúdo que você pode estruturar daqui a pouco, botar numa plataforma e oferecer isso para as pessoas de forma, é óbvio, fazendo os ajustes, melhorando ali e tal, dando uma melhorada, né? Não deixando ficar perfeito, mas você tem um conteúdo de extremo valor, que já está produzido. É outra coisa também que é mais um motivo para fazer marketing, né? Porque aí daqui a pouco você tem ali, faz uma comunidade né, sobre isso, faz um curso online mesmo, um produto digital. Pode também se transformar num livro digital, pode se transformar num livro físico. Então você tem um conteúdo de extremo valor que você está produzindo. Por que de valor? Porque hoje se beneficia disso muitas pessoas, mas você pode, depender de mim, a gente e do Henrique, do Silano, ter certeza que vai sair isso, você vai poder impactar, como eu disse, milhões de pessoas com esse conteúdo. Então, mais um motivo, né, para quem está em cima do muro, eu faço marketing, não faço. Se depois dessa live você ainda ficar em cima do muro, aí eu não sei mais o que te falar, não. Aí eu só sinto muito. Natália, minha amiga, obrigado, de verdade. Essa semana foi muito intensa aqui. Quando eu falo intensa, não é só de trabalho, não, é de emoções mesmo. Foi muito massa conhecer um pouquinho mais da tua história, saber de mais esse problema que você, naquela época, já transformou em solução, porque o grande lance é esse, né? O problema é a solução. Me sinto muito honrado, muito feliz de ser um dos instrumentos, né? Enfim, de ajuda para você, de evolução para você. Que nossa parceria seja longa, seja próspera, porque isso significa mais pessoas ajudadas. E obrigado mais uma vez. Wilder, eu que agradeço, viu? Cada vez que passa, cada dia que passa, na verdade, eu tenho mais satisfação falar assim, a respeito disso, ver o quanto minha vida mudou realmente, né? Assim, os caminhos da minha vida profissional, que se refletem até na vida pessoal também, por conta dos projetos, por conta decisões que nós vamos tomando. E assim, a primeira decisão que eu tomei foi escolher fazer o CVM, e cada outra decisão foi me levando para mais perto dos objetivos. E assim, eu só tenho a agradecer, que você é uma pessoa muito iluminada, assim, da mesma forma que eu sinto um amor muito grande pelo que eu faço, eu sinto um prazer muito grande em fazer tudo que eu faço. Eu vejo você tem esse prazer muito grande em fazer tudo que você faz, em ensinar, em compartilhar esse conhecimento. E a gente vê essa alegria sempre quando a gente compartilha também as vitórias, faz você acontecerem. E o como você se dedica realmente a um propósito que vai além, na verdade. Isso é lindo demais, isso é muito maravilhoso, porque é muito verdadeiro. Você é muito verdadeiro, assim, o seu propósito é muito verdadeiro. E, na verdade, o que você ensina vai além de montar o consultório particular, vai além do retorno que isso vai dar. Isso é falando realmente de vidas, né? É falando de impactar vidas. E você impacta as nossas vidas como médicos para que nós possamos impactar a vida dos pacientes. Isso é muito incrível, isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Glorifico a Deus pela sua vida mesmo, por estar aí se dedicando nesse projeto, que eu sei que é um projeto enorme. Sim. Tem demanda muito de você, tem muitas demandas, mas vai ajudar muitos colegas e, por consequência, muitos pacientes, né? Então, assim, de tudo que eu pude acompanhar nessa semana, que foi maravilhoso, assim, seu propósito no final é poder permitir realmente que mais pessoas tenham um atendimento humanizado. E eu sou grata a você por isso, viu? Que massa. Parabéns. Me segurei, não chorei, tá vendo? Me segurei. Vou assistir alguns filmes de drama aqui para chorar tudo que eu não chorei essa semana. Mas eu me sinto muito grato, me sinto muito feliz, de verdade. Me sinto muito grato, me sinto muito feliz e cada vez mais me sinto a presença, a gente está falando aqui, sinto a presença de Deus em tudo que eu tenho feito, sabe? Porque sozinho não dá para fazer, sabe? Nós, seres humanos, não temos esse poder. Eu sinto que sou apenas um instrumento, estou sendo usado mesmo, e isso faz com que
atraia, que essa energia, né, trai outras pessoas, como você, como Irlena, como JP, como Natália, enfim, como tem um monte que está aqui, a Socorro, eu tenho certeza que está aqui, talvez Lídia, Jeová, enfim, toda a família CVM, a minha equipe, que trabalha incansavelmente, a gente não atinge centenas de milhares de pessoas todos os meses sozinho. Eu quase não mexo mais no operacional. Então, nesse momento, a gente está crescendo porque construindo equipe. A minha esposa, enfim, eu vou ficar aqui agradecendo todo mundo, né? Mas, enfim, Natália, é só o começo. Você nem completou um ano ainda. Imagina a nossa live daqui a 5 anos, falando do teu curso online, dos teus outros projetos, do CVM, da Universidade CVM, que já vai estar gigante, e você vai estar aqui junto comigo, você vai estar, talvez você esteja nesse momento, no meu lugar aqui, falando com alguma outra Natália, com alguma outra médica, e sentindo isso que eu estou sentindo agora. Então, a gente tem realmente muita coisa pela frente. Para finalizar, o marketing mais poderoso do mundo é o marketing baseado na verdade, na autenticidade, na integridade. Então, é por isso que cada frase que a gente coloca como marketing, ela representa os nossos valores. Então, é por isso que é o movimento de resgate da boa medicina. Sempre foi isso, só que agora está cada vez mais claro. Cada textinho nosso que a gente publica no Instagram e em outros locais, a gente bota assim, ó, bora pra cima, porque a gente tem muita gente ainda para ajudar. Porque é isso. Quer ser próspero, quer ser rico, quer ter qualidade de vida, quer ter satisfação? Sirva com amor, porque é isso que a Natália faz e é isso que a gente faz aqui também. Então, no final das contas, é ajudar outro ser humano. Tem muita gente precisando da nossa ajuda, Natália. Bora pra cima, bora com Deus, bora juntos, vai dar certo. Já deu. Tá bom, minha irmã? Bom final de semana. Um abraço no Hélio. Sou fã dele. Agradeço demais a ele, porque eu sei que ele é parceiro também do CVM. Todas as suas decisões, eu sei que passam também por ele, então manda um abração para ele. Em breve a gente vai tomar uma água de coco, um suco lá naquele lago lá em Brasília, que é lindo o pôr do sol ali, tá bom? Vamos sim. Bom final de semana. Grande, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.